Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho escrito por João, no capítulo 8. João, capítulo 8, a mulher adúltera. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Até aqui, irmãos. Aleluia, Senhor. Aleluia. O que seria da nossa vida, irmãos, sem a grande misericórdia de Deus? Vamos nos lembrar de Davi, que quando pecou também, o profeta Samuel disse: O Senhor vai te cobrar esse ato que você cometeu. E a ti te pergunto, tu queres cair na mão de Deus ou na mão dos homens? E Davi respondendo disse: Eu quero cair na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia. Santo é o Senhor Jesus. Quero cair na mão do Senhor, porque o Senhor há de ter misericórdia da minha vida. O Senhor disse nas Beatitudes, nos Evangelhos, dizendo: Bem-aventurados misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. Em todo tempo, irmãos, o Senhor era tentado. Em todo tempo, queridos, ele era testado para ver se falhava em alguma coisa, ou por displicência, ou por dureza de coração, para que tivessem algo contra ele, para que o acusassem então de alguma coisa, alguma falha. Mas durante toda a sua missão, não conseguiram encontrar defeito na perfeição. Não conseguiram achar defeito no alvo da perfeição, que é Jesus. E ficou registrado para a posteridade a grande graça que essa mulher alcançou. Moisés tinha escrito na dureza da lei que ela deveria ser apedrejada porque estava adulterando. Mas o Senhor, então, usando da sabedoria aqui do alto, vem, disse a todos: está certo, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que for irrepreensível, seja o primeiro a apedrejá-la. E um a um, disse a palavra aqui para nós, fui se retirando. Fui deixando as pedras e saindo, porque achou em si também pecados, falhas, erros, transgressões que todos nós homens cometemos, irmãos, na nossa fragilidade, na nossa falta de entendimento, na nossa falta de força e de fé. Bem-aventurado você essa noite que está ouvindo essa palavra, que tem plena e total convicção e consciência de que você, eu, todos nós, irmãos, somos totalmente dependentes de Deus.
Ah, se não fosse a grande misericórdia de Deus em nosso favor, irmãos. Ah, se não fosse a boa mão de Deus sobre a nossa vida. Ah, se não fosse o carinho do Senhor pelas nossas almas. Ah, se não fosse, irmãos, as nossas orações atendidas por Deus. O que seria de nós, amados? Aonde estaríamos nesse momento? Nas drogas, na perdição, no crime, outros até debaixo de uma sepultura na profundeza da terra, outros irmãos encarcerados, outros num manicômio. Mas muito facilmente nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos de quando nós também precisamos do Senhor, de quando nós precisamos de perdão. E no momento que alguém que está perto de nós mais precisa, nós negamos o favor do qual nós fomos beneficiados. Nunca haverá razão nem explicação para pôr ninguém para fora da presença de Deus por causa de pecado. Nunca haverá nada que justifique isso. Essa irmã está excluída, esse irmão está excluído, esse jovem, essa jovem, esse velho, essa senhora estão excluídos por isso e mais aquilo. Quem somos nós, irmãos? Com qual autoridade faremos a seleção dos moradores do céu? Quem nos deu essa autonomia? Porque a palavra não foi. E aqui ficou bem claro: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu não sei, irmão, quando Deus estava vindo aqui para a igreja, Deus me trouxe essa palavra e me visitou grandemente dentro do meu carro. E o Senhor quer falar com todos nós essa noite. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você fez da sua vida. Eu não sei qual foi o mau passo que você deu. Eu não sei quão profundo o diabo te lançou, te levou, te engodou, te enganou. Eu não sei. Mas o que fala na minha boca e fala contigo essa noite sabe. E hoje ele te dá uma sentença. Perdoados estão os teus pecados. Vá e não peques mais. Alamaia, Jesus. Foi para isso que o Senhor criou a instituição igreja. Foi para isso que o Senhor criou esse caminho. Não essa igreja, todas as outras. Se em algum momento a nossa igreja, ou a tua igreja, ou aquela outra, se desviar desses preceitos, não é culpa de Deus, é culpa do homem, que se esquece facilmente da misericórdia. Eu conheci um irmão que viveu muitos anos no vício do crack. E um dia nós estávamos saindo congregar, faz algum tempo já, uns 10 anos atrás, logo no começo desse ministério. Estávamos num sinaleiro, passou um rapaz totalmente atordoado, totalmente drogado, sem consciência nenhuma do que estava fazendo, irmãos. Ele falou para mim: olha, irmão, isso é uma raça de gente que não vale nada. Você não vale nada. E o sinal abriu e nós começamos a andar. E numa altura do caminho eu falei: irmão, mas Deus não te libertou desse mal? Graças a Deus, irmão, estou limpo há 10 anos. Eu falei: então você também não vale nada? Por que, irmão? O irmão estava como ele. Ele disse: mas Deus já me libertou. Eu falei: só a você? O Senhor não pode libertar ele? Ele é você ontem, e você é ele amanhã, em nome de Jesus. Só que ele vai ser melhor que você, que quando ele vê alguém na situação que ele esteve, ele vai ter misericórdia. Ele começou a chorar, irmão. Uma mão de 1,90 m, oh, irmão, perdoa. A gente esquece rápido dos favores de Deus. Aí foi bonito. Foi bonito porque ele se arrependeu. Tenho certeza que naquele momento caiu a conversão no coração dele. Nós nos esquecemos, irmãos, dos favores de Deus e acusamos aqueles que estão à nossa volta como se nós fôssemos perfeitos, como se nós nunca tivéssemos precisado de misericórdia. Houve um tempo
que alguém ficava fora da comunhão da igreja. Quando eu era criança, isso acontecia muito. Sentava no último banco, e às vezes era anunciado aqui na frente, fulano de tal está sem liberdade. Não pode nem saudar, se saudar responde, mas você não sauda mais. Senhor Jesus Cristo, como nós fomos maus, como nós falhamos diante do Senhor, mas hoje Deus está enviando a sua palavra, para dizer que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, para dizer que Deus não tem parte com o erro, mas que Deus se alegra num coração arrependido, que o Senhor, ainda que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, Ele deixa as 99 para buscar aquela uma, mas já tem 100, mas a outra também é dele. E Ele traz nos lombos, nos ombros, feliz por ter resgatado aquela ovelha. E o Senhor está resgatando alguma alma essa noite por essa sua palavra. Talvez o adversário tenha endurecido, tenha congelado o teu coração para as coisas de Deus. E você não consegue mais sentir a presença de Deus, você não consegue mais crer na palavra, você não consegue mais orar, você não consegue mais confiar, você não consegue mais crer em nada, porque roubaram os teus sonhos, roubaram a tua alegria, e no momento que você mais precisou de uma mão amiga, você recebeu as costas como auxílio, e alguém te virou as costas e foi embora. Mas o Senhor te diz essa noite, por essa palavra, eu não te deixarei, nem te desampararei. Se você pegar um vaso, irmãos, e colocar ele em cima de uma estante, enfeitado de flores, ele é um vaso. Se você jogar ele no lodo, no charco, ele vai estar cheio de lama, sujo, mas ainda assim é um vaso. Ele não muda o que é, ele muda onde está. E o Senhor te chama de vaso na sua presença. Hoje tu estás num charco de lodo, mas o Senhor te diz, eu vou te limpar. Vou limpar-te, vou te adornar e dar-te-ei a salvação da vida eterna. Irmão, você tem alguém arrependido do teu pecado? Irmão, que palavra! Nunca me lembro de ter pregado assim, mas se Deus está dando, Deus sabe. Se você pecou, irmão, se você pecou, irmã, e está arrependido do teu pecado, nesse momento, irmão, aí na tua casa onde você está, o Senhor me dá ordem, ajoelha-te agora e diga, Senhor, eu me arrependo profundamente do meu pecado, me perdoa, Senhor. Irmãos, creiam vocês ou não? Ali canta la múria salaia la maia. O Senhor dá ordem, pela tua humildade, pela tua humilhação, perdoados estão os teus pecados. Vá e não peques mais. Glórias a Deus. Vá e não peques mais. Toma de volta a tua mitra sobre a tua cabeça. Toma de novo uma túnica que te abrigará do frio do pecado. E os olhares que te excluíam serão cegados hoje pela palavra de Deus. Porque o Senhor te conhece desde o ventre da tua mãe. O Senhor sabe o teu desejo de acertar, mas às vezes acontece alguma coisa e as coisas saem erradas, e depois de feito, palavra falada, pedra tirada, não volta mais, não tem mais o que fazer, resta a decepção, resta o arrependimento e acima de tudo a acusação dos nossos irmãos. Igreja, hoje Deus nos dá um cálice chamado misericórdia, um remédio chamado misericórdia, que cobrirá todos nós com esse manto de amor, e o espírito de juiz vai sair da igreja em nome de Jesus. O espírito de julgar, de apontar, de reprovar, está saindo da igreja de Deus em nome de Jesus Cristo, amados. Quantas vezes nós vimos exemplos da palavra, a parábola do bom samaritano, o cego à beira do caminho, a mulher adúltera, a pecadora que ungiu os pés do Senhor. Irmãos, não é possível
que o inferno cegou os nossos olhos e entenebreceu os nossos corações, para que haja alguém, irmãos, que acredite mesmo que Deus não perdoa, que Deus não abraça. João escreveu: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecardes, saibas que tem junto ao Pai um advogado, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. É um advogado, irmãos, não é um promotor. O advogado defende, o promotor acusa. O Senhor ainda é nosso advogado. Quando Ele voltar em nuvens de glória, igreja, Ele será um juiz, mas ainda é advogado. Ainda tem por intenção nos defender junto a Deus. Recorre essa noite aos pés do Senhor. Humilha-te diante da presença de Deus e diz: Senhor, tenho falhado diante de Ti, tenho errado, Senhor, pela minha fraqueza, pela minha intransigência, pela minha teimosia. Em nome de Jesus, ó Deus, perdoa-me essa noite, porque eu quero, se meus dias forem contados, encontrar-me contigo no reino da Tua glória. Eu não quero ficar de fora, Senhor. E Deus te diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o despedirei vazio, de maneira nenhuma o despedirei sozinho, sem uma resposta. Sempre te amarei, sempre serei o teu Deus, mesmo quando você se esqueceu de mim, diz o Senhor. Mesmo quando as amizades fizeram você se esquecer de mim, mesmo quando os deleites dessa vida te fizeram esquecer de mim, e te levaram para longe, longe aos olhos do ancião, longe aos olhos dos teus pais, longe aos olhos da igreja, mas tu nunca estivesse longe dos meus olhos, diz o Senhor. Tu nunca estivesse longe da minha misericórdia. Tu nunca estivesses longe do meu amor. Tu sabes que o diabo tentou Calista, Mirhuale, Sariandele, Surya, Cantalama. Tu sabes, Ali, Cantala, Surya, Lamaia, Salaia, que o inferno tentou te matar. Tu te lembras naquele momento que a morte veio, você sentiu o baforar da morte no teu pescoço, o gelo da morte na tua alma, mas eu estava lá junto de ti, diz o Senhor. Porque se tu morresses naquele momento, a tua alma também morreria. E eu quero, diz o Senhor, te dar salvação e vida eterna. Eu quero te dar, diz o Senhor, alegria nessa terra. Quero que tu se reconcilies com a tua família, com a igreja de Deus. E não haverá homem que se susterá diante do meu decreto. Meu Deus, irmão, vou pregar o que Deus está me mandando pregar. Eu quero você de novo tocando o teu instrumento. Eu quero você de novo dedilhando as teclas desse órgão, minha serva. Não tem problema que você foi muito longe. Não tem problema que os teus cabelos já não são mais os mesmos. Não tem problema, meu servo, se tu fizesse alguma marca no teu corpo, alamaia. Não tem problema, diz o Senhor. Eu não quero o teu exterior, eu quero o teu interior, eu quero a tua alma. Receba de volta o meu dom sobre a tua vida. Receba de volta a minha graça sobre a tua vida, porque eu te restituo essa noite, diz o Senhor. Te restituo de todo o mal, te restituo de toda acusação do maligno, te restituo de todo o medo, te dou coragem, te dou firmeza de espírito, para que você continue na sua jornada servindo a Deus com alegria. Te abro os teus ouvidos para entender a minha palavra, os teus olhos para enxergar o meu favor e os teus lábios para exaltar a grandeza desse Deus tão santo, irmão. E a igreja de Deus fica avisada. Quando algum dos meus pequeninos, diz o Senhor, voltar arrependido para minha casa, em nome de Jesus Cristo, fecha a tua boca. Estou te avisando, acusador,
fecha a tua boca. Pastor, ancião, cooperador, abraça as minhas ovelhas. Não põe ninguém fora, porque elas são minhas, não são tuas, diz o Senhor. Então, amados irmãos, Deus nos traz essa palavra essa noite, enchendo os nossos corações dessa esperança viva, enchendo o nosso ser dessa alegria que vem do céu. Eu sei, irmãos, Deus me mostra a gente chorando assistindo o culto. Vocês creem nisso? Gente sentindo uma alegria, dizendo: Deus, eu não acredito que Tu tens me perdoado, Senhor. Eu achei que nunca mais eu vi isso na minha vida. Irmão, Tu não conheces nada de Deus ainda. Tu não sabes ainda do que Deus é capaz de fazer por amor a uma alma. Tu não sabes até onde Deus é capaz de ir por amor à tua alma. E hoje o Senhor te diz: não quero saber do teu passado, não quero saber do que houve, já virei o rosto para a tua transgressão, eu quero humildade no teu coração e arrependimento. E se essas qualidades estiverem em ti essa noite, dá-me a tua mão, diz o Senhor. Amiga minha, formosa minha, levanta-te e vem, porque o inverno vai passando e o tempo de cantar chegou, diz o Senhor. O tempo de alegrar-se chegou, o tempo de festejar no Senhor chegou. Não olha para ninguém. Não permita que ninguém venha tirar a tua paz e a tua alegria, que ninguém venha tirar o teu contentamento, ninguém venha tirar o teu foco das coisas de Deus, porque aquele que te chamou é fiel para te sustentar até o fim dos teus dias. Então, irmãos, guardemos essa palavra, palavra de perdão, palavra de amor, palavra de graça, palavra de abraço de Deus. E o Senhor te diz: eu não te cobrarei nada, desde que tu se mantenhas na minha presença, desde que tu te mantenhas firme no meu evangelho. Eu não tirarei a minha mão de sobre a tua cabeça para te abençoar. Não haverá maldição na tua casa, não haverá maldição nos teus filhos. Eu afugentarei, diz o Senhor, o espírito da morte da tua vida, e tu cantarás ao Senhor de todo o teu coração, tu se alegrarás no Senhor, tu festejarás no Senhor, porque a tua vida, a tua casa, a tua alma foram beneficiadas com o grande amor de Deus. Irmãos queridos, recebamos essa palavra, recebamos esse perdão, e não se preocupe com mais nada que possa estar acontecendo na tua vida. O Senhor te diz uma coisa só a esse respeito: eu estou chegando, antes de um relâmpago, eu estarei diante de ti para resolver qualquer situação, mas hoje te diz o Senhor: eu vou pousar na tua casa. Hoje eu derramarei da minha glória sobre a tua casa e sobre a tua vida e sobre os teus filhos, a tua família, sobre a igreja de Deus. Um grande poder está sendo derramado, irmãos. Abracemos essa palavra e toda acusação do inferno está repreendida no nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus. Vamos, amados, ajoelhados, agradecer a Deus em oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pai nosso que habitas no mais alto céu, agora voltamos aos teus pés em oração para te agradecer por esse culto, pela tua doce presença que junto de nós esteve, Kalima Yeshua Lama, e ainda está. Nós sentimos, Senhor, a tua glória, sentimos, Senhor, o teu amor pelo cantar dos hinos, pela oração, pela tua santa palavra. Agora pedimos-te, ó Deus, mantenha-nos unidos nessa santa comunhão, perdoando-nos a nós mesmos e também aceitando o teu perdão e a tua graça sobre a nossa vida.
Abençoa cada um dos irmãos e das irmãs que ouviram esse culto, assistiram, que possam, Senhor, sentirem-se fortalecidos pela Tua palavra. Uma coisa nós temos certeza, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E foi aberta essa noite uma porta, canta ali, caria massuriaha, uriandala, siriandala, uma porta, Senhor, de aliança lá, de salvação, ó Deus, uma porta de misericórdia, e nós estamos passando por ela, e seremos felizes, pois cremos que no final da jornada Tu nos coroará. Dá-nos mais um hino, abençoa na oração da madrugada, o culto amanhã às 10 da manhã e às 8 da noite, os Teus servos que virão para se alegrar junto de nós, enche-os da Tua presença, e nós, Senhor, Te glorificaremos, em nome de Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.